As minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 911. Meu filho, nascido da escuridão. Autor, o próprio Victor. Sublinhado Esman Nuble na voz. Eu recomendo que vós ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site. Vendo que a conversa havia terminado, Victor perguntou: onde está a preguiça? Novamente, ele não precisava perguntar isso. Com seus sentidos atuais, ele podia sentir todo o abismo como a palma da sua mão, mas um certo tipo de demonstração era necessária, especialmente agora que ele tinha visitantes com ele. Consciente ou não de suas intenções, Zhao respondeu em um tom leal, como um bom subordinado faria: o pecado da preguiça, Vanilla, o abismo da preguiça. Atualmente reivindica o quarto inferior de Vossa Majestade e está dormindo lá desde então. O rosto de Victor se contraiu levemente ao ouvir essas palavras, uma demonstração de emoções que não passou despercebida pelos olhos atentos do Pai Celestial e de Ariel. Aquela mulher preguiçosa. Victor murmurou. Havia uma razão para Victor manter uma pessoa tão ineficiente por perto: precauções. Por exemplo, no caso de ele precisar substituir uma de suas regras, ela assumiria essa posição. Ela pode ser preguiçosa, mas, como um demônio ancestral, era bastante competente quando pressionada. Além disso, devido ao seu pecado, seu poder aumentava à medida que dormia. Poderíamos dizer que preguiça era a mulher mais sortuda que existia. Afinal, ela não precisava fazer nada para ficar mais forte, apenas dormir, algo que ela gostava muito. De todos os pecados capitais anteriores, ela era a única que nunca tinha sido vista treinando. Embora tal conveniência também tivesse suas desvantagens, ela era extremamente fraca fisicamente, quase no mesmo nível de força de um demônio comum. Em termos de RPG, Sloth era um mago de canhão de vidro com forte poder mágico, mas habilidades físicas extremamente fracas. Bem, vamos começar a cerimônia sem ela. Victor assentiu. Ele não queria se dar ao trabalho de tentar acordar aquela mulher. Cerimônia. O que você quer dizer, Victor? Perguntou o Pai Celestial. Victor caminhou em direção ao seu trono e, ao fazê-lo, suas roupas foram cobertas por um poder negro, transformando-se lentamente em uma armadura que o cobria completamente, exceto sua cabeça. Recentemente, dei uma missão a um dos meus subordinados mais confiáveis. Victor sentou-se no trono, recostando-se e apoiando a cabeça na mão direita. Seus longos cabelos miasmáticos esvoaçavam à sua frente, e seus olhos carmesim-violeta, semelhantes aos de um dragão, brilhavam fracamente, emitindo uma pressão invisível que fazia todos prenderem a respiração em admiração. Tal era a visão do rei demônio mais forte que já existiu. Ponto para caçar uma das bestas abissais que causaram danos na cidade de Abaddon. Um holograma apareceu na frente de todos, exibindo a imagem de uma fera negra com vários olhos e tons de vermelho. Roar! Ao ouvir o rugido da fera, Ariel, Ner e Opis estremeceram levemente. O Pai Celestial e Metis apenas ergueram as sobrancelhas, curiosos sobre a criatura. Embora não tenha causado muitos danos, e os soldados tenham conseguido afastá-lo, essa fera ousou atacar minha cidade, então medidas foram necessárias. Um extermínio total. Então, enviei meu subordinado como teste. Victor gesticulou com a mão esquerda, e o holograma desapareceu. Interessante. Parece que a fusão do abismo causou mutações significativas nas bestas demoníacas, transformando-as em monstros completos. De fato, meus pesquisadores deduziram que quanto mais denso o miasma em que essas bestas demoníacas se banham, mais elas sofrem mutações. Victor acenou com a mão esquerda novamente, e desta vez um holograma mostrando uma região completamente escura do abismo foi exibido. Tanto miasma. Ariel estreitou os olhos, desgostosa. Eu chamo esses lugares de abismo. Neste local onde não há luz, bestas monstruosas estão emergindo, criaturas sem qualquer inteligência, ansiando apenas pela destruição. Que horror! Murmurou o Pai Celestial. Você acha? Victor levantou uma sobrancelha. Claro, afinal, lidar com isso deve ser muito problemático, ele respondeu. Minha opinião é diferente, disse Victor, olhando para o abismo no holograma. Vejo isso como uma oportunidade. Oportunidade? Sim, de fato. Friedrich Nietzsche disse uma vez, quando você olha para o abismo olha para você. E ele não estava errado.
A imagem do holograma começou a mudar, e um homem com uma espada larga e volta em chamas caminhou em direção ao abismo. Ele era alto, com mais de 2 metros de altura, e usava a armadura completa, exceto pelo capacete, que era um capuz vermelho que escondia seu rosto. Enquanto o homem caminhava em direção ao abismo, vários olhos gigantes começaram a se abrir. Horrores infernais nunca antes vistos no inferno jaziam naquele lugar. O homem levantou a mão direita em direção ao punho da espada larga atrás dele. E no momento em que ele tocou o punho, a arma se inflamou com as chamas do inferno. De repente, todo o abismo foi iluminado, e inúmeras criaturas gigantescas foram vistas. Meu rei ordena sua morte. A voz fria e determinada do homem ecoou por toda parte. E seu desejo será atendido. Vários rugidos foram ouvidos, e uma fera tentou engolir o homem, mas tudo o que resultou desse ataque inútil foi o corpo da criatura sendo partido em dois. Dobrando a perna, ele saltou para o abismo, onde centenas de outros olhos monstruosos eram visíveis. A imagem de um cavaleiro solitário saltando para um abismo repleto de criaturas infernais permaneceu na mente de todos. Mas, infelizmente, eles não conseguiram ver a continuação porque Victor dispensou o holograma com outro gesto de mão. Uma ação que deixou todos os presentes um pouco decepcionados. Eles queriam ver mais. Sentindo as emoções de todos, ele sorriu friamente. Não posso revelar todas as características do meu cavaleiro, posso? Essas palavras fizeram o desconforto dos convidados celestiais desaparecer. Afinal, era cortesia suficiente da parte de Victor mostrar tanto de sua companhia. Revelar a força de um de seus soldados mais fortes seria pura loucura. Ele é o cavaleiro da guerra, certo? Sim, de fato. Mas ele não é mais apenas um cavaleiro. Ele é um deus demoníaco da guerra. Essas palavras deixaram os convidados celestiais bastante chocados. A ideia de um demônio se tornar uma entidade equivalente a um deus nunca passou pela cabeça de ninguém. O Pai Celestial e Ariel conseguiam entender que Lilith e Lúcifer tinham potencial para se tornarem deuses, já que foram criados pelo Pai Celestial com almas completas. Sim, almas completas. Demônios eram essencialmente metade de uma existência. Como tal existência poderia se tornar divina? O Pai Celestial e Ariel, que tiveram acesso a essa informação, não conseguiam compreender como tal coisa era possível. Mas também perceberam uma coisa: se demônios podiam se tornar seres divinos, isso significava que o mesmo poderia acontecer com os seus anjos. Após o desastre ocorrido com os anjos originais, o Pai Celestial não usou mais seu poder para criar seres com almas completas. Portanto, após a primeira leva de arcanjos, os seguintes não foram criados com almas completas, apenas com a parte boa da alma. Basicamente, todo o céu era assim agora. Algo que o Pai Celestial não podia mais consertar, pois seus poderes de criação eram supervisionados pelos seres primordiais relacionados à vida e à morte. A criação de novos seres não poderia ser feita sem a devida permissão dessas entidades e do próprio sistema. A razão para isso era evitar que seres com domínio sobre a criação criassem seres em excesso ou que pudessem ameaçar o equilíbrio. Embora tais restrições se aplicassem apenas a seres criados com a divindade da criação, seres criados naturalmente não tinham tantos problemas. Por isso, o trabalho do progenitor era necessário, pois ele podia converter outros seres vivos em membros de sua própria raça ou facilmente procriar e ter mais filhos. A última vez que o Pai Celestial usou seus poderes para criar vida no verdadeiro sentido da palavra, com alma e tudo, foi quando ele criou seu filho, o progenitor dos humanos, Adão e Lilith. Nem mesmo Eva foi criada da mesma forma que esses dois seres. Ela foi formada usando a alma de Adão como base e outra alma que ele havia coletado no passado. Afinal, foi bastante desafiador para o juiz do abismo e a árvore universal permitir a criação de novas almas. Inicialmente, não houve problemas, mas à medida que mais seres começaram a existir, tal criação passou a ser questionada. N1N. Justo quando o Pai Celestial estava prestes a pedir mais informações a Victor sobre esse assunto, a porta se abriu e as vozes das criadas demoníacas de Victor ressoaram ao redor. A guerra sangrenta, o deus demoníaco da guerra, a guerra, apresenta-se diante do rei demônio da tirania. Sons de metal pesado foram ouvidos, e logo a presença do homem ficou visível. Todos olharam para o homem e viram a cabeça de uma criatura monstruosa com múltiplos olhos, e miasma pura escorrendo de seu corpo.
Eles engoliram em seco por alguns segundos até perceberem que o homem estava embaixo da cabeça da criatura. Ao verem isso, todos os presentes arregalaram os olhos em choque. Os motivos para esse choque foram muitos, sendo o principal a ausência de danos no corpo do cavaleiro e a força demonstrada por sua presença. Mas, sem dúvida, o choque principal veio da quantidade avassaladora de miasma que jorrava da cabeça da besta demoníaca morta. O miasma era tão concentrado que o próprio ar ao redor parecia pútrido e caótico. Eles podiam jurar que a concentração era tão grande que o próprio miasma se tornara líquido. Algo que nunca havia acontecido antes no inferno. Aquela besta, em pura energia miasmática, estava no mesmo nível de seu serafim, e o corpo da criatura era completamente tóxico. Tal pensamento era absurdo, considerando isso. O Pai Celestial não tinha dúvidas de que mesmo demônios ou anjos fortes, considerados elites, não seriam capazes de se aproximar daquele monstro sem serem mortos apenas por sua presença. Aquela fera, em pura energia de miasma, estava no mesmo nível de seu serafim, e o corpo da criatura era completamente tóxico. Tal pensamento era absurdo, considerando que aqueles seres não tinham inteligência e eram apenas monstros irracionais. A guerra caminhou em direção ao rei, sem que seus olhos registrassem a presença de ninguém, nem mesmo do Pai Celestial ou de Ariel. Tudo o que tinha à sua frente era estar sentado no trono do inferno. Seu corpo estava coberto pelo sangue de sua presa, sua arma fiel estava em suas costas e, em sua mão direita, ele segurava os cadáveres de suas recentes vítimas, que ele carregava acima de sua cabeça. Inconscientemente, os visitantes ao redor dele recuaram e formaram uma fila. De um lado estavam Nero, Opis e Metis, e do outro, Ariel e o Pai Celestial. Diante do trono do inferno estavam os antigos demônios agindo como guarda-costas do rei demônio. Aproximando-se do trono de todo o inferno, ele parou de andar e jogou a enorme cabeça no chão. Ajoelhou-se com a mão esquerda sobre o peito em um gesto de extremo respeito, dizendo essencialmente: estou aqui, oferecendo meu coração a você. Meu rei. A voz fria do cavaleiro ressoou por toda parte. Sua ordem foi cumprida. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 912. Meu filho, nascido da escuridão. 2 Muito bom trabalho, meus cavaleiros. Um sorriso genuíno surgiu no rosto de Victor. Com isso, seu teste final foi concluído. Mesmo diante dessas palavras, não se viu nenhuma demonstração de emoção no homem ajoelhado. Ele apenas assentiu como se não houvesse nada de especial. No entanto, Victor, como alguém que sentia emoções, conseguia sentir sua felicidade interior. Pensando por um momento no que fazer a seguir, Victor decidiu mudar de ideia. Inicialmente, todo esse espetáculo era para mostrar como Victor poderia aumentar a força dos demônios, tornando-os várias vezes mais fortes, mas Victor decidiu que não era suficiente. Ele ficou muito satisfeito com a performance de War, então decidiu fazer algo mais ousado, algo que abalaria os fundamentos da criação. Afinal, o deus dragão do caos não poderia ter sua primeira criação oficial sendo algo comum, poderia. Com esse pensamento em mente, ele ponderou o que fazer. Várias ideias lhe passaram pela cabeça até que ele pensou em uma das mais absurdas. É hora de criar meu primeiro servo com as características de positividade e negatividade. Seu próprio pensamento era absurdo, afinal, se ele criasse tal ser, não seria uma criatura do caos. Algo que perturbe o equilíbrio. Os seres primordiais não viriam bater à sua porta. Victor tinha muitas dúvidas, mas seu instinto lhe dizia para fazer. Ele estava confiante de que, independentemente do que criasse, não seria tão absurdo quanto ele temia. Ao tomar sua decisão, Victor decidiu seguir seu instinto. Victor se levantou do trono do inferno e flutuou em direção ao deus demônio. Durante esse momento, todos os olhos no salão estavam sobre ele, até mesmo os olhos de suas esposas demônios, que estavam observando tudo e gravando para mostrar às outras esposas. Uma sensação de dúvida tomou conta da mente de Helena quando ela viu as ações de Victor, mas não demorou muito para que ela entendesse que seu rei estava mudando o roteiro novamente, algo que ele fazia com frequência. Em vez de se chatear com isso, ela o observou mais atentamente. Afinal, cada vez que ele mudava o roteiro dela, a situação acabava melhor do que ela esperava inicialmente. Seu rei era muito imprevisível, um ser com uma visão de mundo e instinto maiores do que a maioria. Pousando suavemente, apenas 1 metro de ar, Victor levantou a mão direita e apontou a palma da mão para os cavaleiros.
O poder violeta puro foi concentrado na mão de Victor, e então uma esfera violeta foi criada. O poder era tão puro, tão opressivo, que deixou até Metis, que era um dragão, sem fôlego. Embora não fosse tão gigantesca e monstruosa em energia, era óbvio que a qualidade energética daquela simples esfera violeta era imensurável. E a razão para essa alta qualidade era simples. Victor criou essa esfera usando os poderes da negatividade e da positividade em pequena escala, enquanto usava suas chamas de dragão como combustível principal. N.01N. Pode-se dizer que essa esfera continha 1% de poder negativo, 1% de poder positivo, e todo o resto era feito com chamas de dragão. De certa forma, esta era uma esfera que englobava o que os seres chamavam de quebra de equilíbrio. Um ato que atrairia instantaneamente a ira dos seres primordiais. Um ato que somente Victor poderia realizar porque ele controlava as forças opostas do universo. Mesmo diante de tamanho poder, Guerra não se moveu nem demonstrou preocupação. Sua lealdade era absoluta. Se o rei demônio o eliminasse ali mesmo, que assim fosse, significava apenas que ele não era bom o suficiente. Apesar de pensar assim, Guerra sabia. Ele sabia que o seu rei não era alguém mesquinho que eliminaria seus aliados daquela forma. Ele era competente. O inferno não seria o que é hoje se ele fosse incompetente. E é esse pensamento que mais alimenta a sua lealdade. Portanto, ele não ficou surpreso quando aquela bola de energia deixou a mão de Victor e voou em direção ao seu coração, alimentando-o com poder. Ele tentou se controlar, mas o poder era muito forte e logo todo o seu corpo começou a ser engolido por chamas violentas. Uma vez, no passado, lutei contra um cavaleiro que nunca abaixou sua arma até o fim, lutando até o fim, demonstrando o orgulho de um guerreiro. Lembranças de seu confronto anterior com o ar passaram pelos olhos de Victor, uma lembrança que todos os demônios presentes naquele momento não conseguiam esquecer. Assim como os demônios não se esqueceram, o próprio inferno não se esqueceu. A prova disso é que o buraco criado pelo confronto de Victor com a guerra ainda existe hoje. Por uma reviravolta do destino, foi daquele lugar que algumas dessas bestas demoníacas mutantes e outras muito mais fortes estavam emergindo. Os olhos de Victor brilharam com poder, e o miasma que emanava de seus cabelos começou a ficar mais forte. Seus cabelos cresceram descontroladamente, e vários fios de energia negra emergiram de trás dele e se moveram em direção ao cadáver do monstro. O corpo do cadáver começou a se decompor em alta velocidade e, em menos de 5 segundos, não havia mais cadáver ou miasma, tudo foi absorvido por Victor. Por causa desse confronto, investi meu tempo, minha paciência e meus recursos em você. Eu queria saber se aquele mesmo homem com quem lutei ainda estava vivo. O cavalo dos cavaleiros emergiu do chão e começou a relinchar, seu corpo tremendo de dor, e o fogo infernal ao redor dele começou a se transformar em chamas violetas. As chamas de um dragão. E meus investimentos se provaram corretos. O cavaleiro da guerra vive dentro de você, mesmo com suas memórias fragmentadas e sua alma, ele ainda está vivo. E é hora de ele despertar em uma versão aprimorada. A escuridão da morte, a fome da fome e a decadência da doença formaram-se na mão de Victor como um conjunto de poderes que logo se fundiu com o fogo violeta. Mas não foi só isso, Victor adicionou um pequeno fragmento. Um mero fragmento de sua verdadeira essência. Essa ação foi suficiente para causar uma mudança imprevisível que abalou completamente as estruturas de equilíbrio. Pois não foi apenas sua verdadeira essência que foi adicionada, a divindade de Beijing também agiu, sendo inconscientemente impulsionada por Victor diante desse potencial diante dele. A tempestade de fogo começou a diminuir, e logo todos viram a aparição de Guerra, que estava na mesma posição, com a mão no peito. As partes que estavam cobertas pelo fogo do inferno agora estavam cobertas pelo fogo do dragão. O capuz que cobria seu rosto agora era pura escuridão, e a espada larga em suas costas havia se transformado completamente em algo mais macabro e sinistro. Este homem era como a fusão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Bem-vindo de volta, Deus demônio da guerra sangrenta, meu braço direito, meus cavaleiros do Apocalipse, e agora? Meu filho, nascido da escuridão. Victor estendeu a mão direita. Nesse momento, o cavalo parou de relinchar e, assim como seu dono, seu corpo havia se transformado completamente. Tornou-se muito mais robusto e com aparência demoníaca. O cavalo se levantou, mas ainda mantinha a cabeça baixa em respeito ao seu Deus. O miasma negro cobriu o corpo de Guerra,
Ele ergueu o rosto, de onde nada se via, apenas escuridão. Quando sua mão esquerda saiu do peito, onde estava seu coração, 6 asas feitas de raios escuros emergiram de suas costas. Essa visão fez com que os olhos do Pai Celestial e de Ariel quase saltassem das órbitas. Impossível. Um anjo. O que está acontecendo aqui? O Pai Celestial perdeu completamente a calma diante daquele absurdo impossível. Infelizmente, ele estava errado. O ar não era um mero anjo, ele era algo mais. Algo único criado por um Deus do caos. Quando a mão esquerda daquela criatura, não mais chamada de simples Deus-demônio, segurou a mão direita de Victor e proclamou: Meu rei. Meu pai. Meu criador. Eu existo para servi-lo, assim como todos os outros que virão depois de mim. O nascimento da arma mais mortal do Deus Dragão do Caos havia ocorrido. A guerra foi a progenitora de muitos seres que ainda viriam, seres nascidos da escuridão, mas que não pertenciam inteiramente a ela, seres do caos, servos fiéis do Deus Dragão do Caos. Seres que viriam a ser conhecidos como arautos do caos, mensageiros do próprio Deus Dragão do Caos. Os portadores da condenação. Seres que, se vistos a olho nu, significavam apenas uma coisa. Ele estava chegando, e tudo em seu caminho seria consumido sem deixar uma partícula de criação para trás. E não havia nada que outros seres pudessem fazer para lutar contra isso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 913. Uma descoberta. Uma discussão começou a acontecer dentro da alma de Victor quando ele começou a usar energia positiva. Hugh, sinto que estou sendo usada assim. Por favor, não roube minha energia. Amara gemeu ao sentir sua energia positiva sendo roubada. Cale a boca, irmã. Quer apanhar de novo? E não se esqueça de que você também está se beneficiando de tudo isso. Olha só esses pedaços de gordura. Ouviram-se tapas. Oh, por favor, não bata nos meus seios. Amara cobriu seus preciosos atributos na frente da irmã, que sempre era má com ela. Diante dessa expressão lamentável, em vez de se comover, Roshani ficou ainda mais irritada. Graças a Darling, você pôde evoluir para uma árvore anciã do mundo, então seja grata. Roshani rosnou enquanto dava outro tapa poderoso. Sim. Amara fez beicinho ao confirmar. Não que ela não estivesse grata, seu trabalho havia acelerado milhares de anos em apenas uma noite por causa de Victor, tudo porque ela havia conseguido se unir à irmã novamente. Quando a energia positiva de Amara se chocou com a energia negativa de Roshani, tudo voltou ao equilíbrio e, consequentemente, Amara foi forçada a evoluir. Graças a esse desenvolvimento, Amara evoluiu para uma versão madura de si mesma, muito parecida com Roshani. Não seria exagero chamá-las de gêmeas agora. Mas havia um porém em tudo isso. Positividade e negatividade trabalhavam juntas para nutrir um planeta, um trabalho que toda árvore do mundo deveria fazer. No entanto, a situação delas era diferente, pois Roshani e Amara estavam nutrindo a alma de Victor, o que correspondia à nutrição dos 2 planetas conectados a ele, que era Nightingale, e seu mundo pessoal. Só por esse fato, a quantidade de energia produzida em seu corpo era completamente fora de série. Àquela altura, era quase impossível cansar Victor. Afinal, ele possuía 3 fábricas sobrenaturais de energia pura, Roshani, Amara e seu coração de dragão. Não se esqueça de que ele dominou as árvores do mundo de Samar. Eventualmente, elas também fariam parte de seu crescente exército de árvores do mundo. TSK, ainda fico irritada por ter que dividir espaço com você. Eu deveria ser a única ligada ao Darling. Roshani estalou a língua, irritada. Eu também não queria isso, ok? Amara revirou os olhos. Roshani estreitou os olhos para sua irmã gêmea loira. Mesmo com sua óbvia falta de interesse, a mulher estava vestida de forma bastante sensual e atendia a todos os pedidos de Victor com o máximo fervor. Mesmo que reclamasse, ela faria tudo o que Victor pedisse com um entusiasmo que irritava Roshani. Ela era a própria descrição de uma boca dizendo que não queria, mas seu corpo era honesto e suas ações provavam o contrário. Apesar de não querer, você parece muito feliz em aproveitar os privilégios. Amara vira o rosto para o lado e cruza os braços sobre os seios, enfatizando o volume deles, que eram do mesmo tamanho dos de Roshani. Não sei do que você está falando. Puta. Roshani sentiu as veias saltarem. Agora ela conseguia entender como Violette se sentia a princípio quando outras mulheres se aproximavam de Victor. Gah,
Minha cabeça, minha cabeça. Ugh, estou sufocando. Roxane de repente parou de segurar Amara em uma chave de braço e olhou na direção de um local com os olhos semicerrados. Você está sentindo isso? Amara olhou para onde Roxane olhava e estreitou os olhos também. Então, sentiu a alma de Victor sendo usada. O que é isso? Ela estremeceu ao ver a verdadeira forma de Victor. N1N. Essa é a Darling. L. Ela engoliu em seco diante do horror cósmico. Não olhe demais. Embora não te machuque, já que você é essencialmente parte de Darling agora, isso não significa que seja saudável ficar olhando para ele, Roxane alertou, focando o olhar em outro lugar. Ponto S. Sim. Interessante. Olha isso. Roxane criou uma tela à sua frente que mostrava o ponto de vista de Victor. Ponto que é essa criatura? Um novo progenitor criado por Darling. O quê? Ele consegue fazer isso? Claro que pode. Darling pode fazer o que quiser. Idiota, não é disso que estou falando. Nosso pai não era o único que conseguia criar progenitores. Errado. São os deuses dos primórdios que podem fazer isso, ou o próprio sistema por acasos do destino. Roxane falou. De qualquer forma, este novo progenitor é algo completamente novo. Os olhos avaliadores de Roxane se concentraram na essência do progenitor. Nascido da escuridão, feito de luz e banhado na verdadeira essência do meu querido. Pensar que essa mistura criaria essa monstruosidade. Fufufufu. Amara olhou para Roxane confusa, mas quando ela olhou mais de perto para o homem, uma expressão de pura descrença tomou conta de seu rosto. Como foi permitido que tal abominação vivesse? Sem saber, ela expressou seus verdadeiros sentimentos. Claro, porque foi Darling quem o criou, e ele não está necessariamente quebrando a balança, mesmo tendo partes em ambos os lados da balança. Essa quantidade é insignificante comparada a Darling, que possui divindades em ambos os lados da balança, além de energias. Essencialmente, ele é um ser que nasceu da escuridão, fútil. Ao ouvir a explicação da irmã, que tecnicamente deveria ser mais nova que ela, Amara ficou sem palavras. Porque me sinto como a irmã mais nova aqui. Porque ela tem tanto conhecimento e eu não. Ela não conseguia entender esse fato. Como a primeira a nascer, ela deveria ter mais conhecimento. Era senso comum para todas as árvores do mundo existentes, mas parecia que esse senso comum não se aplicava a Roxane. Pensando mais profundamente sobre o assunto, Amara deduziu que a razão pela qual Roxane tinha mais conhecimento do que ela era porque ela é uma árvore mundial da negatividade que lida diretamente com a parte emocional e mental dos seres, sem mencionar que ela também estava ligada a Victor desde o início, um ser que consumiu vários seres antigos. Vamos continuar assistindo. Isso está começando a ficar interessante. Roxane falou enquanto conjurava uma cadeira feita de árvores e se sentava. Amara, vendo a atitude de Roxane, fez o mesmo. Ponto. O Pai Celestial olhou para aquela criatura, sem saber como se sentir. Embora visualmente parecesse um ser das trevas, na realidade não era. Esse fato foi comprovado quando ele sentiu uma pequena quantidade de energia positiva naquele ser e quando viu as 6 asas de energia das trevas. Embora essas asas parecessem feitas de puro miasma, se ele concentrasse mais seus sentidos, conseguia sentir uma certa santidade nelas. A prova disso era que, apesar de as asas serem feitas de pura escuridão, havia uma pequena aura branca que impedia que as asas fossem completamente engolidas pela pura escuridão. Além disso, ele sentiu uma sensação de incongruência, como se estivesse olhando para um anjo. Aguarde minhas ordens, em breve exploraremos seu potencial. Por enquanto, você pode se acostumar com seu novo poder. Sim, meu rei, respondeu Guerra. Apesar de ter sido promovido a progenitor e a filho de Victor, Guerra não mudou sua atitude. Mesmo que agora se lembrasse de quem era através das memórias de Victor que lhe foram dadas, isso não mudou nada. Ele era Guerra, o executor da vontade de Victor Alucard. Como seu servo mais fiel, ele sempre cumpriria esse papel. Não importava se ele era um deus, um progenitor ou mesmo um ser primordial, a vontade do seu rei sempre seria a prioridade. Guerra se virou e caminhou em direção à saída da sala do trono. No meio do caminho, seus olhos encontraram os de seu cavalo, e um entendimento mútuo foi sentido. O cavalo relinchou e começou a seguir Guerra. Mas antes disso, seus olhos encontraram os de Victor. Proteja-o. Victor fez um gesto com a boca.
Foi nesse momento que o cavalo relinchou como se dissesse, deixe comigo, e então ele começou a seguir guerra. Pai. Sim, eu sei. Victor, o que você fez? O tom do Pai Celestial era sério. Ele falava como se estivesse acusando Victor de alguma coisa. HMM. Victor olhou para o Pai Celestial com os olhos semicerrados. O que você quer dizer? O que é isso? Abominação? Meu servo, obviamente, disse Victor, como se fosse senso comum. Não estou falando disso. Estou falando do que ele é. Seu tom de voz ficou mais duro. E foi então que os olhos de Victor brilharam de poder. Cuidado com o tom de voz, Deus. O coração do Pai Celestial parecia que ia sair pela boca quando ele sentiu a malevolência saindo do corpo de Victor e a pressão que ele emitia. Quem é você para exigir algo de mim? Se eu disser que ele é meu servo, então ele é meu servo, e ponto final, não lhe devo nenhuma explicação. Não confunda minha generosidade com fraqueza. A única razão pela qual você e seu maldito céu não foram exterminados é o simples fato de que eu não tenho nada contra você, e você não fez nada contra mim. Mas esse fato pode mudar facilmente. Você deseja ver esse resultado com seus próprios olhos. Por um instante, toda a existência se distorceu em algo macabro, algo desconhecido, e o Pai Celestial e Ariel, ao verem isso, quase se mijaram de puro horror. Não conseguia mais compreender o ser à sua frente. E tal fato os aterrorizava. Ao lidar com algo incompreensível, algo desconhecido, nem mesmo esses seres antigos estavam livres do medo, e era isso que Victor havia se tornado para ambos. Não foi apenas a atitude de Victor que mudou. Metis, os dois demônios anciões, Opis, Nero e até mesmo o próprio inferno se tornaram completamente hostis aos dois agora. Percebendo como suas palavras causaram tudo isso, o Pai Celestial rapidamente falou, sinto muito. O que você fez foi tão inacreditável que... Você pensou que estava falando com um subordinado e exigiu algo do nosso rei. Que desrespeito. Você é tão arrogante, Deus. Os demônios gêmeos falaram em uníssono, com os olhos brilhando de raiva. O Pai Celestial ficou em silêncio porque não tinha como se defender. Estava tão acostumado a lidar com pessoas inferiores a ele que se esqueceu desse pequeno detalhe. Victor olhou para os dois demônios por alguns segundos, e com esse olhar, os dois demônios retornaram à posição de guarda, e não fizeram mais comentários. Normalmente, ele se desculparia pelas palavras de seu subordinado agora, afinal, ele era um homem educado, mas não estava com vontade agora. Deus, entenda uma coisa simples. Eu não preciso dessa aliança. Você é quem precisa. Victor decidiu ser completamente honesto. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 914. Uma descoberta. 2 Deus, entenda uma coisa simples. Eu não preciso dessa aliança. Você é quem precisa. Victor decidiu ser completamente honesto. Você não pode me oferecer nada. Sou eu quem pode lhe oferecer tudo. Victor recostou-se no trono e apoiou a cabeça na mão direita. Quando nosso setor evoluir para um nível superior, os deuses alienígenas nos verão como presas a serem devoradas e exploradas. Nesse momento, os seres sobrenaturais buscarão o melhor refúgio seguro que os protegerá desses deuses. Você e todos lá fora perceberam que eu e minha facção somos o melhor porto seguro. Por isso, vocês estão aqui em busca de uma aliança. Estou errado? O silêncio de Ariel e do Pai Celestial foi toda a resposta de que precisavam. O Pai Celestial e os outros deuses de diferentes panteões podem ter prestígio, podem ser famosos, podem ser antigos, mas diante da verdadeira força, nada disso importa. Agora surge a pergunta: o que é força? Força individual? Se sim, o próprio panteão hindu tinha Kali e Shiva. Número de tropas. Talvez Odin pudesse alcançar esse nível se treinasse seus soldados mais fortes. Mas mesmo assim não foi o suficiente. O que todos precisavam era de um conjunto completo de números, força individual e potencial. Por isso, todos buscavam uma aliança com Victor, pois ele atendia a todos esses requisitos. Todos corriam contra o tempo em busca de se tornarem mais fortes. A razão para isso era uma simples sensação. O setor passará por uma mudança. Esse era o sentimento dos reis deuses dos panteões que conheciam o sistema. Para aqueles deuses anciões como Onyx, que era uma deusa primordial que existia desde o início deste setor, tal sentimento não era incomum.
Eles já haviam passado por isso uma vez, e desta vez passariam por isso novamente. E todos os deuses primordiais de cada panteão sabiam que desta vez seria diferente. Se não se preparassem, sofreriam. Não que ninguém lhes tivesse dito essa informação, eles apenas a sentiam. Sentiam que seu domínio divino estava lentamente entrando em uma esfera de influência maior. Pode ser um sexto sentido, instinto de sobrevivência ou até mesmo premonição do futuro, mas no final não importava. A sensação era a mesma. Neste setor, havia 4 seres que eram os mais fortes. Victor Alucard, o deus dragão do caos; Kali, a deusa da destruição de nível supremo, que estava a um passo de se tornar uma entidade primordial; Jeanne Alucard, esposa de Victor, a mulher diretamente conectada a um dos primordiais, a árvore universal, que aos poucos recuperava sua antiga força e poder graças à sua nova raça; e, claro, Velnora, a antiga soberana de um setor comum como o de Victor, a mulher que carrega consigo a ciência que está a anos-luz à frente da Terra atual. Só por causa da existência desses 4 seres, o nível do setor aumentaria drasticamente. Eles eram literalmente seres fortes demais para este setor. Claro, a influência de Victor também não podia ser ignorada. A criação de vários dragões verdadeiros com potencial insano também teve ser feito no setor. Sem mencionar que ele foi literalmente o primeiro ser existente a exercer os poderes de ambos os lados da balança sem quebrar a balança. O equilíbrio de poder hoje onde estava completamente a favor de Victor, somente um louco suicida provocaria esse homem. A atitude do Pai Celestial antes ia além do aceitável. Desde o início, Victor nunca o desrespeitou diretamente, nem exigiu que fizesse algo por ele. Embora tenha havido o caso de Lilith e sua demonstração de ódio, isso poderia ser visto como entretenimento para os demônios. Afinal, era fato que anjos e demônios nunca tiveram um bom relacionamento. Portanto, tal ato pode ser ignorado e trabalhado no futuro em prol de uma boa aliança. Mas, tratar o rei demônio da tirania como seu subordinado, isso é pedir a morte. Ah, você tem razão. Peço desculpas pelas minhas palavras, Victor. O Pai Celestial abaixou a cabeça levemente. Os olhos de Victor perderam o brilho perigoso e o clima começou a ficar mais leve. Muito bem, peço desculpas também pela minha maneira de me expressar. Ele viu que o homem havia se desculpado de verdade, então não havia sentido em continuar com o assunto. Mas, apesar de aceitar o pedido de desculpas, as palavras ditas não foram esquecidas, assim como o próprio aviso de Victor. Victor havia perdido completamente o medo. Com seu próprio poder, juntamente com o de Jeanne e Velnora, eles poderiam eliminar completamente a maioria dos seres sobrenaturais e reduzir este setor em um setor impotente. Sem mencionar suas outras forças, como Nyx, Skatashi, Agnes e seus dragões. Mas tal ação seria apenas um tiro no próprio pé. Afinal, eles estariam perdendo as muralhas de carne que protegeriam seu povo dos invasores. De qualquer forma, agora que esse assunto específico foi resolvido, o tempo que posso passar com vocês aqui acabou. Victor se levantou do trono e, enquanto descia as escadas, continuou falando. Meus subordinados mais confiáveis estarão à sua disposição 24 horas por dia para garantir que sua estadia no inferno seja confortável. Victor apontou para Abuizal. Os lábios de Ariel quase se contraíram com essa declaração. Era óbvio que aqueles demônios não estavam lá apenas para servi-los, mas para vigiá-los. Afinal, eles eram a aposta mais segura caso o Pai Celestial se tornasse hostil. Parece que o conflito anterior fez com que Victor perdesse vários níveis de confiança com o Pai Celestial, pensou Ariel. E, surpreendentemente, ela não estava errada. Victor é um cara simples. Trate-me com respeito e eu tratarei você com respeito também. Se você me desrespeitar, perderá completamente meu respeito. Ele seguiu esse código de conduta com todos. Por isso, as interações com o Pai Celestial foram tranquilas desde o início, pois o Pai Celestial reconheceu o poder de Victor na reunião dos seres sobrenaturais. Algo que ele aparentemente esqueceu quando se deparou com algo impossível, que era a ascensão do subordinado de Victor. Embora eu possa entender a reação do meu pai, eu tive a mesma reação que ele ao ver alguém tão parecido com os anjos, pensou Ariel. Uma carta preta com o símbolo da cabeça de um dragão de olhos violetas apareceu na mão de Victor. Esta carta contém 1.000.000 de Kenulus. Você pode usá-lo para se divertir e ver as atrações turísticas do inferno. Victor.
Não acho necessário. Seria um incômodo tirar vantagem da sua boa vontade. O Pai Celestial falou com sinceridade. Aceitar esse presente de Victor agora só iria manchar ainda mais a imagem deles como aproveitadores. Tudo bem se você não quiser aceitar, mas vocês não têm a moeda do inferno, sabia? E as outras moedas valem muito menos aqui. Posso trocar um item. Uma luz dourada se formou na mão do Pai Celestial, e logo uma adaga se formou em sua mão. Victor ficou levemente interessado quando viu a aura de santidade e pecado da adaga. A adaga usada no primeiro assassinato. Uma adaga manchada pelo pecado do homem e pela santidade do divino. A adaga de Caim. Interessante. Vejo vestígios dos anjos naquela adaga. Sim, ele foi criado por um dos meus filhos. Deixe-me adivinhar. Lúcifer. Correto. O Pai Celestial assentiu. Apesar de ter caído, ele manteve sua santidade. Sim, eu sei disso. O próprio poder de Lili é um exemplo dessa santidade. Pensou Victor. Um pensamento surgiu na cabeça de Victor. O que levou o Pai Celestial a guardar esta adaga? Olhando a adaga mais de perto, ele viu que a santidade e o pecado estavam em completa harmonia, um item que essencialmente quebrou o equilíbrio do mundo. Entendo. Parece que nem você escapou dessa curiosidade. Infelizmente, sim. Não fiz isso. O Pai Celestial assentiu. Porque ele guardava esta adaga. Era óbvio. Ele queria estudar o equilíbrio de duas energias opostas naquele item. No entanto, mesmo depois de tantos milênios de posse desta adaga, ele nunca conseguiu entender nada. Muito bem. Isso é aceitável. Victor gesticulou com a mão, e a adaga voou em sua direção. Então Victor estalou o dedo, e algo mudou na carta, deixando-a mais preta, com os detalhes do dragão ficando mais claros. Em troca deste artefato, adicionei mais 3 zeros no final. Tanto assim? Perguntou o Pai Celestial, incrédulo. Claro. Este é um artefato digno desse valor. Victor sorriu. Ele parecia bastante satisfeito enquanto olhava para a adaga com seus olhos de dragão, olhos que naturalmente enxergam mais do que a maioria, sem mencionar sua divindade atual e seu poder visual que possuía desde o início. Foi nesse momento que o Pai Celestial percebeu algo. Você descobriu alguma coisa, não é? Diante dessa pergunta, Victor apenas sorriu, divertido, mas também não negou as palavras do Pai Celestial. Seu silêncio foi a resposta que o Pai Celestial precisava. O homem coberto pela luz apenas suspirou visivelmente. Só. Você pode me passar seu conhecimento se descobrir alguma coisa. Mesmo que eu te conte, será irrelevante. Você não poderá fazer nada com essa informação. Ainda assim. Eu quero saber. Afinal, passei muito tempo estudando este artefato. Vou pensar no assunto. Victor não fez nenhuma promessa, mas a chance de lhe revelar essa informação era quase zero. Afinal, ele sabia muito bem o quão valiosa era essa informação. Só de olhar para a adaga, ele aprendeu por que sua própria existência não foi declarada como alguém quebrando o equilíbrio pelo sistema. Mesmo sabendo que a chance de Victor passar essa informação adiante era muito pequena, o Pai Celestial agradeceu. Eu te agradeço por isso. Vou agora, divirta-se no inferno. Victor se virou e a adaga desapareceu junto com ele e suas filhas. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 915. A compreensão leva à contemplação. Ao entrar em seu mundo interior, Victor deixou suas filhas aos cuidados de Metis e desapareceu mais uma vez, desta vez indo para um local isolado. Pai, o que o senhor acha que aconteceu? Ele parecia bastante apressado, perguntou Nero. Metis suspirou. Muitas coisas aconteceram, Nero. Muitas coisas. Mesmo não tendo voltado à vida há muito tempo, ela ainda compreendia as nuances de ter um artefato com energia de 2 forças opostas. Nero olhou confuso para Metis. O que você quer dizer? Quando Metis estava prestes a aconselhar Nero a não insistir muito no assunto, parou antes de falar. Elas também são filhas de Victor. Elas precisam entender. Apesar do pensamento inicial, ela teve uma dúvida, porque elas ainda não sabiam disso. Afinal, aquela era uma lição ensinada pelas esposas de Victor, e essa dúvida perdurou na mente de Metis por um instante, mas ela não se deteve nela. Em vez disso, olhou para o oficineiro e começou a explicar. Você sabe por que nosso pai é chamado de Deus Dragão do Caos?
Porque ele exerce as forças opostas do universo como o poder? Nero respondeu. Isso mesmo. E você sabe o que isso significa? Que ele é poderoso. Disse Opis. Isso é verdade, mas não é tão simples. Vocês dois viram a batalha de Diablo com Victor, certo? Disse Metis. Ambos assentiram. No final, você sabe que tipo de existência Diablo se tornou? Nossas mães o chamavam de um ser que perturbava o equilíbrio, disse Nero. Exatamente. A questão é a seguinte: é estritamente impossível para um ser exercer um aspecto oposto de sua energia, e aqueles que conseguem fazê-lo geralmente o fazem por meios artificiais, e é por isso que são chamados de seres que perturbam o equilíbrio. Metis fez uma pausa enquanto refletia sobre suas próprias palavras. Será que Diablo se tornou um ser caçado porque ele perturbou artificialmente o equilíbrio? Pensou Metis, e quanto mais analisava o cenário, mais acreditava que sua teoria não estava incorreta. Mas era difícil ter 100% de certeza quando só tinha visto dois exemplos. Guerra não conta porque ele não é exatamente um ser com energias completamente opostas como Diablo e Victor. Concluindo seus pensamentos, Metis continuou a explicar. É aqui que seu pai é tão temido. Normalmente, quando um ser atinge esse estado, os seres primordiais, aqueles que regulam a existência, o caçam para eliminá-lo. Seres primordiais. Vocês estão falando dos 7 seres primordiais descritos em nossas lições? Perguntou Nero. Opis apenas olhou confusa para Nero e Metis. Lições? Que lições? Como ela costumava se desligar nessas horas, não fazia a mínima ideia do que estavam falando, mas fingia entender para evitar constrangimentos. Como a árvore universal, responsável pela vida e pela manutenção da vida, e os juízes do abismo, responsáveis pelas almas e seu julgamento. Opis assentiu em concordância com as palavras de Nero, indicando seu apoio ao que Metis estava dizendo, mesmo achando que era um absurdo. É isso mesmo. Metis, perspicaz, percebeu que Opis não sabia do que estavam falando. Suspirou internamente. Ela não estava prestando atenção na aula, estava. É tão óbvio. Vou ter que dar uma lição nela mais tarde, pensou. Esses seres seriam os únicos a caçar o indivíduo que perturbou o equilíbrio, acrescentou Metis. Sim, percebi que eles valorizam muito o equilíbrio, disse Nero. Opis concordou. De fato. Agora vem a parte do porquê nosso pai é tão temido. Ele não é apenas o progenitor dos dragões de sangue, uma raça inteiramente nova de dragões capaz de interagir com a alma de um ser e controlar sua existência, mas também é um deus do princípio e da negatividade. É claro que, como progenitor, ele pode criar outros de sua espécie. Em termos de saldo positivo, a divindade de Bejin está logo abaixo da positividade em importância. Em termos do saldo negativo, Victor exerce sua influência como um deus supremo. Todas as divindades relacionadas ao saldo negativo podem ser influenciadas por Victor de alguma forma, e ele pode até usá-las em algum grau, se desejar. Claro, para que isso aconteça, ele precisa progredir no conceito de negatividade, que é extremamente complexo. Metis pensou, mas não disse isso agora, pois só confundiria as garotas. É por isso que a influência dele é tão significativa agora. Ele é o deus mais importante do mundo no momento. É aqui que entra a parte importante. Aquela daga tinha uma possível explicação para a existência de Victor ser permitida. Metis falou, para ser honesta, ela queria pesquisar sobre aquela daga também, mas sabia que seu pai não permitiria tão facilmente. Metis mal sabia que se ela pedisse, Victor aceitaria prontamente seu pedido. Incrível, disse Nero. O pai é incrível. Opis falou, sem entender direito, mas sabia que o seu pai era incrível. Isso não era novidade. Ponto A. Meninas, vocês precisam prestar mais atenção nas aulas, disse Metis com um suspiro profundo. Tudo o que ela tinha acabado de explicar já havia sido abordado nas aulas de Opis e Nero. Nero e Opis coraram um pouco, enquanto Opis geralmente se desligava e apenas assentia com o rosto inexpressivo. Nero tentou aprender, mas acabou fazendo o mesmo que Opis e se desligando. Pelo menos ela tentou ouvir, né? Opis quase não ouvia nada. Como filhas de Victor, vocês correm grande risco de se tornarem alvos, então entender que tipo de poder, que tipo de influência, que tipo de ser nosso pai é essencial tanto para nossa sobrevivência quanto para nossos objetivos futuros. Objetivos futuros.
Nero e Opis falaram confusos. Essas garotas têm memória seletiva. Elas ignoraram completamente a primeira parte do que eu disse. Metis resmungou internamente. Não que Opis e Nero estivessem ignorando o que Metis disse. É que eles tinham grande confiança no pai. Sabiam que estariam sempre seguros com ele. Então não se importaram com a primeira parte da declaração. Certo. Ou vocês planejam ser apenas filhas de Victor para sempre? Não querem alcançar suas próprias conquistas? Metis cutucou as duas garotas, mas a reação delas foi bem branda. Ponto O. Ambos reagiram ao mesmo tempo. Eu não me importaria de ser filha do meu pai para sempre, disse Nero. Pai. O melhor pai, concordou Opis. Metis sentiu uma leve dor de cabeça acompanhando a reação das meninas. Não seriam elas um pouco sem ambição? Tinham alguém com uma influência incrível como o pai, e não estavam aproveitando isso. Victor não só tinha contato com os melhores professores, como também tinha os melhores recursos e uma dimensão inteira para eles treinarem. Literalmente, qualquer um perto dele que não se fortalecesse era simplesmente preguiçoso. Não estou falando sobre isso. Quer dizer, vocês não planejam se tornar algo mais do que apenas filhas. Pensem nisso, está tudo bem viver na sombra do Victor. Quando essas palavras saíram da boca de Metis, o silêncio se instalou. Metis assentiu internamente, satisfeita. Ao ver o silêncio, elas finalmente estavam pensando. Para Metis, foi simplesmente um desperdício Opis e Nero não aproveitarem a imensa influência de Victor. Eles precisavam lutar por mais. As bochechas de Nero e Opis ficaram levemente vermelhas enquanto vários pensamentos passavam por suas mentes. Você tem razão, disseram ambos ao mesmo tempo. Espere um segundo. Tem alguma coisa errada. Metis começou a suar ao ver as expressões nos rostos das duas garotas. Enquanto pensava nas palavras que acabara de dizer, percebeu que suas palavras tinham um tom muito sugestivo. Precisamos treinar, Opis. Vamos treinar. Nero e Opis correram rapidamente para o campo de treinamento. Esperem. O que vocês dois estavam pensando agora? Expliquem-me em detalhes. Metis correu atrás deles. Ela precisava esclarecer qualquer mal-entendido rapidamente. Ponto. Em um local isolado, no subsolo do planeta, um lugar que Victor havia feito para Ruby. 3 seres olharam para a daga sobre a mesa com um olhar sério. Incrível. Que equilíbrio. Roshani falou. Esta adaga não foi apenas banhada pela energia de Lúcifer. O Pai Celestial também colocou sua energia nela, e é por isso que o lado positivo está em equilíbrio, deduziu Victor. Banhada pela luz do anjo mais brilhante, o próprio Criador dos anjos, e contaminada pelo primeiro pecado de assassinato, murmurou Amara. Por causa desses eventos naturais, a adaga se tornou um artefato de ambos os lados da balança. Ponto. Você acha que nasceu naturalmente? Roshani perguntou. É uma boa chance. Basta olhar para Victor, ele estava naturalmente seguindo esse caminho, e é por isso que ele não perturba o equilíbrio, respondeu Amara. Como uma árvore do mundo conectada a Victor, ela viu todas as memórias essenciais de Victor, então ela tinha alguma autoridade para falar sobre o assunto. É difícil dizer, irmã. Temos apenas 2 exemplos que são extremamente opostos, disse Roshani. Não exatamente. Amara olhou para Daga e depois para Roshani. Nós também somos um exemplo. Nós? Sim, a árvore do mundo. Roshani tocou o queixo e pensou. O ciclo de uma árvore do mundo começa quando nosso pai planta uma semente em um local que se tornará um novo planeta. A partir dessa semente, a árvore positiva cresce e nutre o planeta para que a natureza e o processo de evolução comecem, acrescentou Metis. Depois de milhares de anos, quando os seres sencientes começarem a nascer e morrer em conflitos entre si ou com intensas emoções negativas, a árvore mundial da negatividade nascerá, disse Roshani. E ela será responsável pelo lado espiritual do planeta. Então a árvore positiva criará o paraíso para as almas serem filtradas, disse Amara. Assim como a árvore do mundo da negatividade criará o inferno com o mesmo propósito, concluiu Roshani. Durante esse processo, vários outros seres sobrenaturais podem nascer, bem como seres divinos de ambos os lados da balança que ocuparão esses espaços criados e estabelecerão seus panteões, disseram ambos ao mesmo tempo. Todo esse processo foi algo que aconteceu naturalmente e levou milhares de anos,
Um ciclo que se repetiu em todos os planetas. Exceto Nightingale, que, devido à interferência de Victor, fundiu-se com sua alma nos primeiros estágios de sua existência, em vez de se fundir com o planeta como Roshani deveria ter feito. De certa forma, a maneira como as árvores do mundo funcionam pode ser considerada uma perturbação do equilíbrio, e ao mesmo tempo não, já que ambas as árvores do mundo constantemente fundem suas energias para fazer seu trabalho. Sinto minha divindade de assassinato reagindo ao artefato, Victor falou de modo neutro, chamando a atenção das mulheres. Não apenas o primeiro pecado foi registrado nesta adaga, mas também uma parte da alma de Caim. Ao cometer o primeiro pecado de assassinato, uma parte dele permaneceu nesta adaga. Roshani e Amara estreitaram os olhos e olharam para a adaga com olhares mais atentos. Naquele momento, Victor olhou para as duas mulheres e viu a energia vermelha de Roshani e a energia branca de Amara se fundindo em uma única energia, e então ambas puderam ver mais profundamente na adaga. Uma parte da alma de Caim está naquela adaga, disse Amara. Assim como suas emoções reprimidas, acrescentou Roshani. Entendo. É por isso, Victor murmurou com os olhos arregalados enquanto testemunhava a visão. Sentindo o choque de Victor, os dois olharam para ele em busca de respostas, mas tudo o que ouviram foi: malditos primordiais. A obsessão deles agora faz sentido. Querida, do que você está falando? Não é que seres com naturezas opostas sejam proibidos. Se fosse esse o caso, divindades neutras como a natureza não existiriam. A natureza pode ser categorizada como boa ou má. E se puder, em qual aspecto tal divindade se enquadraria? Aliás, quem decide se uma divindade é boa ou não? Tomemos como exemplo a divindade do assassinato. O assassinato é inerentemente ruim? Muitos diriam que sim, mas e se o assassinato for cometido para proteger entes queridos? Ainda seria considerado ruim? Assim como as perspectivas dos seres, o conceito de bem e mal é relativo, dependendo da ideologia, da sociedade e de como os seres são criados. Estava tudo errado desde o começo. Victor deu uma palmada no rosto por não ter percebido isso antes. A resposta estava bem na sua frente o tempo todo, e ele caiu na gargalhada diante do ridículo da situação. Ao ver Victor rir como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada da sua vida, Roshani e Amara ficaram sem palavras. Roshani já estava acostumada com isso, mas era a primeira vez que Amara o via assim. Como Merlin disse: energia é energia. A única diferença é que cada divindade se alimenta de uma energia diferente. Seguimos tanto a perspectiva dos seres primordiais que acabamos nos equivocando. Aproveitando a energia negativa de Roshani e a energia positiva de Amara, duas esferas de energia apareceram na palma da mão de Victor. Uma esfera de energia era completamente preta e a outra, inteiramente branca. A dualidade existe para proteger a criação. O equilíbrio é preservado para que essa dualidade possa existir. É por isso que os seres primordiais são tão protetores do equilíbrio. Lentamente, as duas esferas começaram a se fundir, a branca se fundindo com a preta, mas elas nunca se sobrepuseram completamente. Amara e Roshani arregalaram os olhos quando viram suas energias perfeitamente sincronizadas, formando o símbolo Yin e Yang. Fique. SHHH. Roshani cobriu a boca de Amara. Ela percebeu que Victor estava em estado de descoberta e não podia ser interrompido. Porque sem ela, tudo vai desabar. Victor adicionou um pouco de energia negativa, e logo a parte preta começou a engolir a parte branca. Mas a parte branca não sucumbiu sem lutar, ela também se esforçou, e a partir desse confronto, toda a estrutura começou a ruir até ruir completamente. Sem equilíbrio, um lado consumiria outro, levando ao colapso final de tudo. Isso não significa que seres que podem incorporar ambos os lados da balança sejam estritamente proibidos. Eles são proibidos porque seu poder ameaça o equilíbrio. Mas se fosse esse o caso, eu não poderia existir. Então a única explicação é que não é apenas o poder que é avaliado, mas também a personalidade do indivíduo, pensou Victor. Por isso, o sistema existe. Ele vigia tudo que possa ameaçar esse equilíbrio, ao mesmo tempo em que registra tudo. Ele registra tudo com qual propósito? Porque o registro acásico existe. Mas eu? Isso não explica inteiramente a minha existência. Outra coisa, a criação é tão frágil que precisa ser protegida tão desesperadamente. Victor duvidava que a criação fosse tão frágil ao ponto de precisar de proteção tão extensa,
Devia haver uma razão pela qual os seres primordiais estavam tão comprometidos em preservar o equilíbrio, além do propósito de mantê-lo. Uma pergunta foi respondida, mas várias outras surgiram da mesma questão. Victor semicerrou os olhos levemente quando sentiu a proficiência das divindades do início e da negatividade aumentar um pouco. Ele saiu do seu estupor e refletiu: eu entendo. Quanto mais compreendo a criação, mais essas divindades ganham proficiência. Não é de se admirar que seja tão difícil progredir nela. Seus olhos se voltaram para o sistema. Mesmo em sua dimensão pessoal, o sistema existia, abrangendo toda a criação como se alguém observasse tudo e todos com onisciência. Victor começou a quebrar a cabeça. Sentia-se como se estivesse prestes a entender algo, mas não totalmente. Era como se você tivesse a resposta que procurava bem na sua frente, mas não conseguisse vê-la ou compreendê-la. Victor rosnou levemente de frustração, mas quando se lembrou das palavras do Pai Celestial sobre sua própria jornada, ele ficou mais calmo. Não adianta pensar nisso agora. Forçar a compreensão só vai levar à frustração. Aproveite a jornada, hein? Victor fez um gesto com a mão, e um metal divino emergiu do chão em forma de vitrine. Victor pegou a adaga e a colocou dentro da vitrine, selando-a. Somente aqueles autorizados por mim podem pegar este item, ele falou em dracônico. Vamos, meninas. Precisamos ir ao grande evento. Victor se virou. Amara assentiu enquanto seguia Victor. Roxane balançou a cabeça e seguiu o exemplo. Ela olhou brevemente para a adaga, mas depois deu de ombros e a ignorou. Victor, o que foi isso agora? Perguntou Amara enquanto segurava o braço de Victor. Nada. Só aprendi um pouco mais sobre a criação. Você poderia explicar melhor seu processo de pensamento? Perguntou Amara. Roxane estreitou os olhos ao ver a irmã tão carinhosa com Victor. Ela desapareceu em uma fumaça vermelha e reapareceu atrás de Amara. Tapa. Hugo. Minha cabeça. Amara se agachou, segurando a cabeça. O que foi isso, mana? Ela se encolheu levemente ao ver o olhar de Roxane. Eu já te disse. Seja respeitoso. Mas... O brilho nos olhos de Roxane se intensificou várias vezes, e seu punho começou a brilhar com puro poder. Amara fez beicinho, levantou-se, cruzou os braços e bufou. Tudo bem. Roxane assentiu satisfeita e flutuou em direção a Victor, envolvendo os braços ao redor dele por trás enquanto pairava. Ao ver isso, Amara ficou irritada, mas não fez birra. Sabia que, em termos de importância, Roxane ocupava uma posição mais alta, já que estava ali desde o início. Mesmo assim, ainda era irritante ver sua anfitriã sendo monopolizada. Estou nutrindo seu corpo também, sabia? Irmã egoísta, resmungou ela internamente. Enquanto Roxane nutriu a alma de Victor e lhe forneceu poder negativo, Amara nutriu seu corpo e lhe forneceu poder positivo, tornando o corpo diacrônico de Victor ainda mais forte do que antes. Victor, o que foi isso há pouco? Roxane perguntou enquanto o abraçava carinhosamente. Victor, que estava pensando nos próprios passos por um momento, respondeu, é mais fácil se eu simplesmente mostrar os dois para vocês. Os olhos de Victor brilharam, e todo o processo de pensamento e descobertas passaram pelos olhos de Roxane e Amara. Por um momento, as duas irmãs tiveram olhos da mesma cor violeta carmesim dos de Victor. Isso. Roxane estava incrédula. E pensar que uma coisa dessas estava bem na nossa frente o tempo todo. Amara murmurou enquanto se levantava do chão e caminhava ao lado de Victor. Às vezes, a resposta está bem na nossa frente o tempo todo, simplesmente não temos a percepção necessária para vê-la, disse Victor, e as duas irmãs não puderam deixar de concordar com ele. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos.